Estamos de volta com o programa Além da Notícia, conversando hoje com você sobre reforma trabalhista. Necessária, importante, o que muda, o que não muda agora com essa reforma já aprovada pelo governo. Aliás, nós falamos que a reforma foi aprovada pelo governo, ela passou tão rápido ali no Senado Federal, mesmo que no dia da aprovação as mulheres congressistas, sobretudo da oposição, subiram ali, tomaram conta, não é, da presidência do Senado para não permitir a votação, porque havia uma questão sobre direito das mulheres trabalhadoras ali em discussão, não é? A Constituição garante, defende que as mulheres não podem trabalhar em condições precárias, insalubres e assim por diante, mas parece que essa reforma mudou algo nesse sentido. Aí ficou de fazer uma medida provisória. Em que ponto ficou essa discussão? A reforma trabalhista, como que é hoje, né? A mulher, quando está grávida, ela é afastada das atividades insalubres. Uhum. O que a reforma fez? Se o grau da insalubridade for o máximo, aí ela é afastada. E se não for, depende de laudo médico. Então, ela continua trabalhando até ela ter o laudo médico, que aí é risco para gestante, é risco para neném. Em relação à lactante, que tem um filho menor e está lactando, tem que trazer o laudo médico para ser afastada também. Além disso, o intervalo de amamentação passou a ser feito por acordo individual. Então, a mulher tem um neném, voltou a trabalhar, tem todo aquele incentivo para continuar a amamentação depois de 4 meses de nascido, e aí ela vai ter que negociar com o patrão dela para dar uma pausa para amamentar a criança. Hoje isso é regulamentado. Agora vai ter essa negociação individual. Carlos, isso é retrocesso ou avanço? Olha, eu confesso que eu tenho dúvidas a respeito disso. Porque o que nós tínhamos antes? Tá? Nós tínhamos, eventualmente, uma empresa em que o trabalho era insalubre. Tá? Uhum. O quadro de funcionários todo, ele era insalubre. E, na hipótese de a mulher, em grau mínimo ou médio, não ter condições de trabalhar naquela empresa, qual que era a solução? É a dispensa. O que eu acredito que tenha motivado o legislador a colocar estas exceções é a possibilidade de que um médico diga, não, este trabalho insalubre te permite continuar trabalhando. E aí, neste caso, o empregador não pode rejeitar o trabalho daquela mulher. Então, eu concordo que, em princípio, pelo menos, todo trabalho insalubre não é compatível com a gestante ou com a lactante. Entretanto, o que o legislador, me parece, que quis é dar a possibilidade de que isto seja conversado, negociado e não para prejudicar, mas sim para possibilitar que aquela trabalhadora não perca o emprego simplesmente porque aquele trabalho é insalubre. E nem todo trabalho insalubre, ele é absolutamente prejudicial. O que se tem que evitar não é o pagamento de adicional, se resolver o problema da insalubridade com pagamento de adicional, é se tirar a insalubridade. E neste ponto é que eu acho que eventualmente, não sei, eu não vi os fundamentos da lei, mas há esta possibilidade. Ou seja, não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que cada caso, lá a trabalhadora que eventualmente precisa daquele emprego, é ela que talvez tenha que responder isso muito melhor do que qualquer um de nós. Mas nesse caso daí, doutor Carlos, o que as empresas faziam? Como a empregada gestante tem estabilidade, Sim. A maioria das empresas pegava essa trabalhadora que está gestante e colocava em outro setor, que não tem contato com a insalubridade. E não propriamente demitia ela, ela ficava nesse setor. Nós não temos problema nesse ponto. Se a gente for pegar a jurisprudência trabalhista, aparece um caso ou outro em relação à empregada gestante que trabalha em condições insalubres. É um caso ou outro, porque para o empregador é mais vantagem manter aquela trabalhadora em outro setor do que correr o risco de expor ela a um risco e ter até uma indenização por dano moral. Aliás, é um ponto muito ruim que a reforma fez em relação às indenizações também. Mas, enfim, nós não tínhamos problema. E agora a reforma criou esse problema. A trabalhadora vai ter que negociar se ela for lactante ou vai precisar do laudo médico. Mas o que é que ficou para o presidente editar em medida provisória em relação a esse assunto? Tem um acordo sobre isso? Está claro como é que vai resolver essa situação ou não está?
Pois é, o que me parece é que não ficou muito claro exatamente que pontos que o presidente da República vai editar a medida provisória. Esse teria sido um dos pontos que foi negociado com as senadoras para se ir para a medida provisória. Agora, nós temos o presidente, né, da Câmara dos Deputados, já disse que não aceitaria qualquer reforma, qualquer medida provisória, não sei como é que vai ficar isso no jogo político. E essa é uma discussão que realmente o senhor tem toda a razão, estamos concordando de novo. Ó. Era uma coisa que, de certa forma, estava resolvida no relacionamento entre empregadas e empregadores e que essa reforma criou e suscitou à toa. Era uma discussão que, eventualmente, poderia ter sido, já era resolvida no âmbito interno das empresas, né, sem precisar esta criação de que a mulher, e ainda por cima isso, a mulher tem que levar um atestado médico para comprovar que ela pode trabalhar numa atividade insalubre. Deixa eu colocar o povo aqui na conversa. Doutor Gustavo, a Milva de Planaltina pergunta o seguinte: eu desejo uma boa noite para o senhor, a todos que estão participando do programa, e se eu não quiser dividir minhas férias, a empresa pode me obrigar a isso? Pois é, no acordo individual fica difícil, né? Fica difícil, porque o poder de negociação do trabalhador é muito limitado. Pela legislação, quem escolhe é o empregado. E quando o empregador fala, não, você vai tirar dessa forma, você vai fazer o quê? Qual o poder que você tem para impor sua vontade? Esse que é o problema do negociado, principalmente de forma individual, sobre o legislado. Pois é, doutor Carlúcio, e a questão das pessoas aposentadas que ainda estão trabalhando, a meu ver, tomando vaga de outro, é isso que acontece mesmo? O fato de ser aposentado e estar trabalhando não retira o trabalho. É um direito de qualquer cidadão. Não toma vaga de outro, não? Não é que toma vaga. Eu não sou aposentado, estou trabalhando, eu tomei a sua vaga. Bom, tomei. Mas o fato de Mas é correto que o aposentado já ganha ali, ele pode continuar, por exemplo, trabalhando no serviço público, nós recebendo mesmo jeito? Não, mas serviço público é uma coisa. No serviço público não pode, só para entender. Pode ou não? Não pode. Quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando de CLT, daqueles regidos pela CLT. Né? Ou não poderia. Tem alguns casos, né? Não poderia. No serviço público existem aqueles que são eventualmente apadrinhados e que são contratados, né? E aí realmente é uma ilegalidade. Mas quando nós estamos falando de CLT, de trabalho regido pela CLT, isso não há impedimento nenhum. Okay. E o fato de uma pessoa ser mais idosa e ter se aposentado, mas estar no mercado de trabalho porque tem que complementar a sua renda, a renda da familiar, isso não pode ser discriminado nem por nós, trabalhadores que estamos na ativa, não é por aí. Não é por aí que a coisa mexe, não. Bom, tem mais perguntas aqui. Boa noite, eu sou de Estância, meu nome é Aristânia, nome bonito, Deus te abençoe, Aristânia. Minha pergunta e a demissão consensual? Primeiro, o que é demissão consensual? A demissão consensual é justamente quando as duas partes querem encerrar o contrato de trabalho, que já era regulada, ou digamos assim, já era uma prática trabalhista e a reforma trabalhista passou a regular. Ela passou a regular mais ou menos como a jurisprudência, os tribunais, os juízes já entendiam, metade do aviso prévio, recebe metade do aviso prévio, recebe metade da multa do FGTS, que é 20%, e agora pode sacar 80% do FGTS. E recebe todos os demais direitos, né? Férias, 13º. Isso. E vejo só que isso confirma a minha tese, de que esta reforma, a grande virtude, se nós soubermos aproveitar isso, que ela vai trazer, que é nos ensinar a negociar. O senhor disse, a jurisprudência do tribunal que fazia, da Justiça do Trabalho, que fazia esse jeitinho para... Deixa eu só entender uma coisa. Quando o senhor fala que a gente vai aprender a negociar, porque eu fico pensando na Dona Maria, no seu José, que às vezes mal sabe falar sobre seus direitos, né? Hoje precisa, no mínimo, de um advogado para alguém negociar, para entender o que é os direitos dela, né? Eu estou vendo vocês aqui um camalhaço de informações, de leis, assim por diante, tal. O senhor acha que o trabalhador brasileiro que está ali nos acompanhando agora, ele vai saber isso aqui para negociar o direito dele? De jeito nenhum. Pois é, então não é necessária essa
mediação, não? Mas acontece que eu tô o trabalhador brasileiro hoje, é lógico que tem exceções, nós temos inclusive trabalho escravo e etc. Né? Mas o trabalhador brasileiro hoje, ele é bastante consciente a respeito dos seus direitos, daqueles direitos mínimos com relação à jornada de trabalho insalubre, se é ou se não é. Isso a gente vê todos os dias na Justiça do Trabalho. Certo? O senhor já viu alguém conseguindo algum direito, não for por intermédio de um advogado? Quando esse direito é negado pelo empregador, ele vai ter que buscar a Justiça do Trabalho. Mas nós estamos falando no relacionamento aqui em que ainda existe o vínculo empregatício. E este vínculo empregatício vai ter que ser negociado. O senhor acha que não precisa de uma mediação, não? Pode haver mediação. Essa mediação nas grandes empresas ou médias empresas, com mais de 200 empregados, vai ser através de uma comissão criada entre os próprios empregados ou os sindicatos. Tá certo? Agora, no relacionamento entre pequenas empresas, e o bonito é isso, certo? É que nas grandes empresas você precisa de comissão, você precisa de sindicato. Quando é na pequena empresa, aquela ali da vendinha, da farmácia da esquina, o relacionamento é entre o próprio patrão e o próprio empregado. E a coisa fica muito mais fácil. É lógico, se você tiver de má fé, o empregador que está de má fé, ele pode usar essa reforma trabalhista em proveito dele. É lógico que isso pode acontecer. Mas nós estamos conversando, e é por isso que eu disse que essa reforma teria que ter acontecido há 40 anos atrás, para que hoje nós não precisássemos estar discutindo isso. E quem sabe, essa é a esperança, daqui a 40 anos nós tenhamos relações de trabalho muito mais adultas, muito melhores, muito mais salutares, do que essa em que ou você tem que ter um sindicato que não atua e uma justiça do trabalho que tem que ficar suprindo a deficiência dos sindicatos. E até nossa mesmo, no que se refere às nossas negociações, à defesa dos nossos direitos. Eu posso colocar uma pimenta aí? Coloca a pimenta, por favor, Gustavo. Agora você vai discordar de mim. Vamos falar de um assunto mais concreto. Por exemplo, nós temos essa delação premiada da JIF, da JBF, com o Ministério Público Federal, com os administradores desse grupo empresarial. Que emprega muita gente. Que emprega muita gente. Eu vejo até várias autoridades discutindo a questão do acordo. É um acordo que foi firmado. Não é o negociado que prevalece sobre o legislado. A colaboração privilegiada, premiada, é exatamente isso. É uma negociação que prevalece sobre a legislação penal. E o que eu vejo hoje? As pessoas discutindo como que o Ministério Público Federal, que tem o poder da caneta, que pode processar criminalmente aqueles administradores, eles podem ficar presos, fez um acordo de delação premiada com os administradores da JIF e estão livres e está sendo discutido. Se o Ministério Público Federal, que tem o poder da caneta, que pode colocar esses sujeitos, pedir a prisão deles, teve a dificuldade e negociou dessa forma um acordo de delação premiada, imagine os trabalhadores. Foi um mau acordo? Imagine o trabalhador. Foi um mau acordo, e eu concordo. Tá, a sociedade inteira virou para o Ministério Público e disse: você fez um mau acordo, da próxima vez você faça um acordo melhor. É isso que nós estamos aprendendo, inclusive no que se refere à delação premiada, inclusive no que se refere a essas delações que estão acontecendo. O próprio Ministério Público está aprendendo no que se refere a isso. Mas o senhor não acha que o Ministério Público Federal tem muito mais poder, digamos assim, de barganha, de força, do que um sindicato ou de que um empregado individualmente? Claro. Sim. E, no entanto, fez uma má negociação, né? Eu vou contar um exemplo concreto dessa mesma empresa. Estava eu numa audiência no norte do Tocantins, em que se discutia numa ação civil pública insalubridade. E o representante dessa empresa virou e falou assim: a gente está pensando que nós não vamos comprar equipamento de segurança. EPI, porque sai muito caro, sai mais vantagem a gente individualmente responder e pagar os adicionais de insalubridade na justiça. E o Ministério Público, que era quem promovia a ação, falou: o senhor não está entendendo. Eu vou pedir a interdição do frigorífico se não colocar equipamento de proteção individual. E as negociações só começaram a fluir a partir dali. Para a gente entender como que na prática o mecanismo funciona da negociação.
Quer dizer, um trabalhador vai conseguir... E esse é um ponto que a reforma trabalhista permite negociar. O próprio adicional de insalubridade pode ser passível de negociação. Como que o trabalhador, como que um sindicato vai negociar? Bom, gente, olha, a conversa está tão boa, nós temos tantos outros assuntos, muitas perguntas que chegaram aqui para ser feitas, a gente não tem mais tempo, porque o tempo ele é muito cruel conosco. Eu gostaria das considerações finais de vocês a respeito desse tema tão importante. Eu penso que a reforma trabalhista ela vem no movimento chamado de flexibilização das leis do trabalho. Muito se discute se as leis são muito benéficas para o trabalhador e acaba atrapalhando a economia ou o contrário. A reforma trabalhista procurou privilegiar o mercado, principalmente a questão do custo da empresa. Se diz muito do custo Brasil e que a legislação do trabalho tem um fator importante nesse custo Brasil. A reforma trabalhista, sem dúvida nenhuma, mira esse custo, digamos assim. E, na minha visão, vai empobrecer os trabalhadores e enriquecer os patrões. Doutor Carlúcio, palavrinha. Eu não sei se isto, se esse raciocínio... Se a reforma trabalhista foi feita para diminuir custo do Brasil, ela deu um tiro no pé. Isto sim, porque não há nenhuma redução de impostos aqui, que é o que importa para um empresário, inclusive para gerar empregos. O que eu acho, há uma flexibilização não de direitos, mas da forma como se aplicam os direitos, aí sim, o que eu acho, espero que seja muito benéfica para o nosso futuro. Coisa boa. Eu quero chamar vocês aqui de novo, vou fazer um outro programa para voltarmos a discutir, porque a discussão com vocês dois foi muito produtiva, foi muito esclarecedora, nos ajudou. Eu acho até que o Congresso devia ter chamado vocês dois, né? Para estar lá discutindo um tema que é tão importante. Obrigado a vocês de coração. Obrigado a você em casa que nos acompanhou hoje no Além da Notícia. Peço desculpas aí, porque não deu para responder todas as perguntas. Vamos guardá-las para responder em um próximo programa. E na próxima quinta-feira nós estamos de volta com você com o nosso programa Além da Notícia.